Gente, na verdade, aqui, você não vai pedir favor a vento, porque vento não é uma pessoa, vento é um objeto. É um objeto, é um ser, é um fenômeno, melhor dizendo, né? A gente vai buscando a palavra mais adequada. Então, vento é um fenômeno. Quando você pede alguma coisa a um fenômeno, quando você pede alguma coisa a um ser inanimado, que não é uma pessoa, que não é um ser humano, não é? Porque quando você pede um favor, você pede um favor a uma pessoa. Se em vez de você pedir a uma pessoa, você pedir a um fenômeno, você pedir a um objeto, a uma coisa, você vai ter aí o quê? Não é? Aquilo que se chama de prosopopeia, né? Ou personificação, tá? Então, na primeira questão aí, nessa primeira questão, quando se diz assim, que fechei os olhos e pedi um favor ao vento, vento, leve tudo que for desnecessário. Tá? Então, a figura de linguagem aí vai ser a letra E, prosopopeia, né? Ah, poderia ser antítese? Não, não poderia ser antítese. Por quê? Antítese seriam ideias contrárias, não é? Poderia ser um disfemismo? Também não. Você tem eufemismo, tem disfemismo, você tem pleonasmo, não é? Quer dizer, todas essas figuras de linguagem aí, na verdade, você não se enquadrariam, não é? Disfemismo, eufemismo, seria como é que eu vou dizer? A suavização, não é? E no texto aqui você não vê nenhum tipo de suavização, você não vê nenhum tipo de pleonasmo. Aqui está bem claro que quem pede alguma coisa a alguém. E aqui foi pedido o quê? Ao vento. Então, evidentemente que aqui, nesse caso, nós temos aí a figura de linguagem prosopopeia ou personificação. Beleza? Bom, no segundo caso, você tem a alternativa que contém a dupla de palavras que não segue a mesma regra de acentuação gráfica. Entendeu? Então, se a gente for ver aí a regra de acentuação gráfica, tem que ser a mesma regra. Então, eu tenho aí a primeira, né? A primeira seria qual? Égua e equilíbrio. Então, na palavra égua e na palavra equilíbrio, o que eu tenho aí? Égua, por que é acentuada? Saber. Qual é a razão de égua ser acentuada? Paroxítona terminado de tônus? Isso, exatamente. Ó, vou escrever aqui. Não vai dar para escrever, não. Vou tentar. Está ao contrário aqui, a mesa. Agora tá certo. Ó, égua. Pouquinho a gente vai aprendendo, né? Então, você separa a sílaba, vai ficar assim, ó. Égua. Aí você vai ver que aqui o S é semivogal e o A é o quê? É vogal. Por que a gente sabe disso? Porque o A sempre será vogal, não é? Então, se o A é vogal e tem o U e A junto, na verdade, o U só pode ser semivogal. Então, aqui eu tenho o quê? Um ditongo crescente. Tudo bem? Por um outro lado, eu tenho a palavra equilíbrio. Aí eu vou separar a sílaba. Ó. Equilíbrio. Que, novamente, eu tenho o I e o O na mesma sílaba. O I é semivogal e o O é vogal. Vou ter o quê? Um ditongo crescente. Então, todos dois são acentuados pela mesma regra, tá? Então, aqui, ó, já sabe que não é a opção letra A, né? A alternativa que contém a dupla de palavras que não segue. Então, aqui, ó, não segue. Aqui segue a mesma regra, então não é essa. Beleza? Posso apagar esse pedaço aí? Vamos lá, vamos Salve, apagar mestre. aqui. Vamos para a próxima aqui. Então, a próxima palavra. A próxima palavra vai ser qual? Eu tenho ruído e reúnem. Ó, ruído. Aí eu vou separar a sílaba. Ru e do. Aí aqui eu acentuo por qual razão? Porque o U é vogal e o I também é vogal. Vogal mais vogal, o que eu vou ter, galera? Hiato. Iato.
E o U, quando forma hiato, é acentuado. Beleza? A outra palavra, reúnem. Reúnem. Então, aqui, ó, o E é vogal, o U é vogal. Vogal mais vogal, eu vou ter hiato. Beleza? Então, aqui é acentuado porque também é hiato, tanto um quanto o outro. Aqui, que é aquela que não é acentuada pela mesma regra. Essa daqui, todas as duas são acentuadas pela mesma regra. Tranquilo? Dúvida até aí? Podemos ir para a próxima grupo de palavras? Deixa eu descer aqui, ó. É bom porque aí dá para a gente escrever melhor, tá? Tá safo, mestre. O próximo aí, eu tenho refém. Então, vou colocar aí a palavra, ó. Refém. Separa a sílaba. Refém. Por que é acentuada? Porque é oxítona terminada em em. Tranquilo? A outra palavra, arende. Arende. Por que arende é acentuado? Também, ó, para oxítona terminada em em seguido de S. Então, se eu tiver oxítona terminada em em ou end, é a mesma regra. Então, aqui, ó, a letra C também não é. Próximo, série. Olha lá, hein? Série. Aqui eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Uma será vogal e outra será semivogal. Né? Então, o I vai ser semivogal e o E vai ser vogal. Eu falo assim, série, 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 série. Quase que é série. Ah, estou na primeira série. Né? Primeira série. Né? Série. Então, o I quase não aparece. O I é semivogal. Ok? Então, por que é acentuada? Paroxítona terminada em ditongo. Crescente. Tranquilo? Éter. Éter. Por que éter é acentuado? Porque é paroxítona terminada em R. Não é? Então, aqui eu tenho uma regra diferente das demais. Porque série é paroxítona terminada em ditongo, já éter é paroxítona terminada em R. Então, gente, aí eu tenho as paroxítonas terminadas em rouxinol, né? É a mesma regra, ó. Rouxinol. Que regra é essa? Terminada em R, terminada em U, seguido ou não de S, terminada em X, terminada em I, seguido ou não de S, terminada em N e terminada em L. Então, se for terminada em R, U, seguido ou não de S, X, né? I, seguido ou não de S, N ou L, aí vai ser todas pela mesma regra de acentuação. Ok? Agora, ditongo já é uma outra regra. Paroxítona terminada em ditongo. Já difere dessa regra aqui. Ok? Então, aí a opção mesmo vai ser letra D de dado. Trêmulo é acentuado porque é proparoxítona e tímido é acentuado porque também é proparoxítona. Tranquilo? Letra D de dado. Tá? Pode seguir. 3. Corpo de Bombeiro Militar. Não é? A cenário alternativa na qual a palavra que se classifica como advérbio. Qual que vocês marcaram essa daí? Quem fez? Diz aí. Não estou vendo vocês, então alguém tem que falar aí. Chegou a fazer essa, Kelvin? Marquei D, mestre, mas não sei se tá certo, não. D de dado? Vamos lá, a gente vai destrinchar um por um, tá bom? Na letra A, você tem que beleza essa obra renascentista. Então você tem ali o quê? Olha que coisa interessante, hein? Aqui a gente tem o quê? Beleza. Só que aqui a gente tem o quê? Ponto de exclamação. Então aqui eu tenho, na verdade, um pronome, não é? Um pronome adjetivo. Por que eu tenho um pronome adjetivo? Porque eu tenho que beleza essa obra renascentista, tá? Ora, se eu coloco assim, deixa eu escrever aqui embaixo. A caneta. Que beleza. Essa obra
renascentista. Gente, aqui, olha só que interessante. Eu vou ter um pronome. Aqui, que pronome é esse? Ó, se eu tenho um ponto de exclamação aqui, ó, é um pronome exclamativo. Não é? Se eu tivesse uma interrogação, seria o quê? Um pronome interrogativo. Então, tanto o pronome exclamativo quanto o interrogativo vai encerrar aí a pontuação, tá? Então, aqui está querendo o quê? A palavra que seja classificada como advérbio. Então, não é letra A. Na B, que belo dia, que belo está o dia de hoje. Não é? Aqui é a mesma coisa, você tem aqui esse ponto de exclamação. Mas, por um outro lado, você poderia dizer assim, ó, o dia de hoje está belo, tá? Você pode dizer também que esse que aqui, ó, é uma palavra expletiva. O que é expletiva? É uma palavra que você pode retirar e que não vai fazer diferença, não é? Então, você pode classificar de uma forma ou de outra. Você pode considerar o que, não é? Que belo que belo está o dia de hoje. Se você for ver, que beleza essa obra renascentista, que belo está o dia de hoje. São frases muito próximas, muito parecidas uma com a outra, não é? Nascer, que Deus te perdoe, porque eu não consigo fazê-lo, tá bom? Aqui você vai ter, ó, Deus te perdoe. Por quê? Porque eu não consigo fazê-lo, tá? Você vai ter aqui também um pronome. Na letra D de dado, esse que aqui, ó, quando você tem o que com acento, sempre será o que? Interjeição. Porque quando houver acento, ele vai ser uma interjeição. Então, esse aqui é uma interjeição. Agora, aqui na letra E, você tem, hoje em dia, leio mais do que em qualquer época da minha vida. Tá? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Vai ficando meio embolado, né? Fica meio confuso. Vou ver novamente aqui. Vamos lá, pessoal. Ó, esse aqui a gente elimina porque é interjeição. Tá? Vamos lá, interjeição. Hoje em dia, leio mais do que em qualquer época da minha vida. Esse que aqui, ó, é um pronome comparativo, tá? Pronome comparativo. Perdão, pronome não é conjunção comparativa. Conjunção comparativa. Então, a E também não é, tá? Vamos ver as três aqui, ó. Que Deus te perdoe, porque eu não consigo fazê-lo, tá? Aqui, nós temos Deus te perdoe é a primeira oração. Por que eu não consigo fazê-lo? Você tem o quê? Está explicando, não é? Deus te perdoe é uma oração aqui chamada optativa, quando exprime um desejo. Deus te perdoe, porque eu não consigo fazer, tá? Agora, a letra B que está a questão, ó. Que belo está o dia de hoje. Esse que aqui, gente, olha só, pode ser trocado pelo quão, entendeu? Anota aí, quando o que puder ser substituído pelo quão, ele vai ser o quê? Advérbio. O que, quando puder ser substituído pelo quão, será advérbio. Tá? Você pode notar que aqui é bem parecido uma frase com a outra, só que a diferença está nisso daí. Por quê? Também você tem um ponto de exclamação, aí você acaba confundindo. Você vê aqui mesmo na primeira análise, eu próprio passei batido aqui, ó. Porque na primeira você tem uma exclamação, a segunda você tem. A estrutura de uma é muito parecida com a estrutura de outra. A única diferença que vai separar é isso daqui. Você não vai falar quão beleza essa obra é renascentista, você vai falar isso. Né? Você vai falar que beleza. Então aqui na A você tem o pronome exclamativo. Agora na B não, você tem advérbio. Beleza? Então aqui é B de bola. Então, a gente tem que ter cuidado, porque são frases muito parecidas uma com a outra. Por isso que, às vezes, a gente confunde um pouquinho.
Então, quando a gente confunde aqui na aula, tranquilo. Agora, na prova mesmo é que a gente não pode confundir. Dá tempo. A provinha é boa. Tem umas questõezinhas aí que... Né? Olha essa número 4 aí, ó. Deveriam mudar e aprender... como é que é? E aprender outros animais também. Deveriam multar, perdão. Deveriam multar e apreender outros animais também. Quem está falando isso? Os cachorros, né? O cachorro está falando isso em relação a quem? Em relação à pessoa que está na praia, não é? Qual a interpretação que você faz disso? Diz aí, Davis, o que tu acha dessa daí? Vamos fazer agora aí. Não fez antes, a gente pode fazer agora. A gente faz junto aí. O que você acha? Acho que o Davidson saiu, professor. Saiu? Então vê aí, Kelvin, o que você acha dessa daí? Pô, pessoal, marquei a letra A, né? Das pessoas não preservarem a praia, porque tá cheio de lixo em volta dele. Exatamente. Então, quando o cachorro fala que deveriam multar e apreender outros animais, o que o cachorro está querendo dizer? Ué, que deveria tirar eles da praia, o pessoal que não cuida. Porque quando fala assim, outros animais, outros, né? Porque quem está falando isso é o Não animal. só ele. Porque o cachorro é É, multado, não só né? ele. Tipo assim, se a pessoa tiver com um cachorro na praia, a pessoa é multada. Então, o cachorro não pode andar na praia, né? Porque o cachorro faz sujeira na praia. Então, o cachorro fala assim, poxa, também deveriam aprender e deveriam multar também, né, outros animais. O cachorro está chamando o cidadão ali da praia de um animal. Né? Animal em que sentido? No sentido de não preservar a praia, de sujar. Aí a pessoa tem um comportamento de animal mesmo. Né? Você tem animal mesmo, bicho, que às vezes tem um comportamento melhor do que um ser humano. Infelizmente é a realidade. Tá? Então aqui, ó, letra A. As pessoas que não preservam as praias. Essa é de interpretação de texto. A 5. Há registros que indicam que a luta livre já existia na Babilônia, reino da região do Egito, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Mas foi a Grécia Antiga, por volta de 500 antes de Cristo, que ela se popularizou. Curiosamente, o estilo greco-romano só foi oficializado na segunda metade do século XIX. É outra de interpretação de texto. Não é? Qual que tu marcou, Kelvin? Vamos ver aqui como é que está aí. Letra A, mestre. Letra A. Ó, a Babilônia herdou da Grécia Antiga a luta livre como esporte. Não foi o contrário. Olha lá. Se você tem que a luta livre já existia na Babilônia, reino do Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Mas foi a Grécia Antiga por volta de 500 anos antes de Cristo. Então, quem é que herdou o quem? A Grécia herdou da Babilônia, porque o mais novo herda do mais velho. Não é isso? Então, tá a letra A. A Babilônia herdou da Grécia. Não foi a Babilônia que herdou da Grécia. Foi a Grécia que herdou da Babilônia. Confere? E o que nós vamos ter aí? Letra A também. Beleza? 6. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E porque, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. O texto contém frases, sendo que as quatro últimas começam com e porque. De acordo com o que expressa o texto, essa prática pode ser entendida como um... E aí, gente? Aí você vai por eliminação, né? Na letra A, caso de repetição viciosa. Opa, tu já elimina. Sim ou não? O que você elimina? Por quê? Se o texto é literário, né, a Marina Colasanti, ó, ela é o quê? Ela é uma escritora literária. Então você sabe que não é nada vicioso. A repetição não é viciosa, não é? Aí na letra D, jeito de enfatizar a situação de quem tem pouca escolaridade. O texto não fala de escolaridade, né? O texto fala de outra coisa. Ah, a pessoa que não tem escolaridade escreve desse jeito. Está querendo dizer que a Marina Colasanti não tem escolaridade? Tem pouca escolaridade? Negativo. É modo de criticar a moradia da classe desfavorecida.
né? Aqui não está falando questão de moradia, né? Está falando de hábito, o hábito que a pessoa tem de olhar e não contemplar, né? Enfim, se acostumar com aquilo que é comum. Tudo bem? Então você ficaria entre B e a C, não é? Efeito poético para ilustrar os versos. Na verdade, aí não tem ilustração. Você vai usar uma palavra ali para ilustrar o verso? Não. Uma ilustração seria uma figura, uma coisa assim, né? Ou um exemplo, alguma coisa para ilustrar, para exemplificar. Ali não, ali o porquê, ele tem qual é a finalidade? Uma finalidade de reafirmar o argumento. É um recurso. Letra B de bola. Ok? Gente, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ver se dá para ver vocês aí. Deixa eu focar aqui. Juliana está aí. Hoje tem pouca gente, por quem? Será que foi o horário que descontou o pessoal? Poxa, como é que eu vou dizer? Essa provinha tá legal, cara. Eu achei bacana. Tá? Então, Juliana, já que Tiffany não está aí hoje, você está representando a Tiffany, tá? Então vamos lá, vamos participar. Na 7, tu chegou a fazer, Juliana? Mestre, eu não fiz porque hoje eu não passei o dia em casa, eu cheguei agorinha, aí vim correndo ligar para sua aula. Ah, então vamos fazer junto aí. Tá bom. Essa 7 aí, dá uma olhadinha. Só de você passar o olho, proibido, já sabe qual é a regra, né? Sim, sim. Se não tiver artigo nem pronome, né? Se tiver determinante, masculino. Se houver determinante, feminino, tá? Na letra A, é proibido entrada, certo ou errado? Ó, não tem determinante aqui, não tem artigo nem pronome, então por isso que é masculino, tá certo. Na B, é proibido a entrada. Opa, se eu tenho a entrada, aí não era para ser proibido. Era para ser o quê? Proibida. Proibida. Não é? Aqui está querendo o quê? A incorreta. Então, eu já vou marcar que é letra B. B. Tá? Letra B. Ok? 8. Assinar a alternativa em que foi preservada a norma padrão da escrita, não tendo por isso se consumada a tentativa de assassinato da língua portuguesa. Na prova eles colocam isso daí, ó, assassinato da língua portuguesa. Vamos lá. Kelvin, essa daí, qual que você marcou? Marquei, mestre. E vamos ver. Que é qual? A certa ou errada? Foi É a preservada. certa. Que é a certa. Então, quando você tem, ainda falta 2 semanas. Opa, ó, ainda falta. Não, ainda faltam. Porque 2 semanas ainda faltam. Tá trocada. Quando você fala assim, falta 10 minutos para terminar a hora. Falta 10 minutos, não. Faltam 10 minutos. Beleza? Então, essa daqui, ó, essa tá errada, não é essa. A B. Apesar de pesquisarmos em conjunto, o assunto em causa, por hora, ainda não tomamos decisão. Cara, eu vi isso daqui ontem, acho que foi ontem, ou hoje, não, acho que foi hoje, lá no trabalho, entendeu? Escreveram hora com H. Eu falei, puxa, tem como. Aí, por hora aí, não é hora de tempo, não é? Aqui indica tempo, mas não é hora de horário, não é? Entendeu? Então, aqui não tem H, então essa aqui está errada. Ok? Eu acho que a certa é a letra E. Vamos ver. Certamente devem haver, certo? Não, porque verbo haver aqui ó, não se diz existir. Então, o sujeito é impessoal, né? Logo, o auxiliar também tem que estar no singular. Deve haver. Então, essa aqui também está errada. Na D, decidir que a contar diante de verbo tem crase? Sim ou não? Não, não tem não, mestre. Não pode. Diante Então, de verbo não tem não. exatamente. Passamos na sala de pesquisa as 2 horas necessárias para completar o trabalho do grupo. Certinho, letra E. Beleza? Nove. Assinale a alternativa em que o pronome
pessoal oblíquo poderia ser colocado em duas outras posições sem que, com isso, fosse comprometida a norma padrão escrita. Tá? Então, a outra aí, ó. Não me diga uma coisa dessas. Ali é para marcar aqui o pronome pessoal poderia ser colocado em duas posições. Então, se eu tenho aqui, ó, não me diga, esse não aqui, ó, é o quê, gente? É um advérbio de negação. Ele vai atrair aqui a próclise, né? Posso colocar depois do verbo? O me? Não pode não. Não posso. Então, essa daqui. Eles queriam me cumprimentar. Posso colocar eles queriam cumprimentar-me? Depois do infinitivo e gerúndio, sempre eu posso usar o pronome, não é? Garanto que nunca, olha aí, ó, nunca, advérbio de negação, te prejudicarei. Posso colocar depois do verbo? Não posso. Até mesmo porque não posso colocar o pronome depois de futuro do presente e futuro do pretérito, não é? Os transeúnte tinha se afastado. Posso colocar o pronome depois de particípio? Nunca. Vou entrevistá-lo, não é? Aqui nem vou ou entrevistar, não teria nem sentido, né? Então, só pode ser mesmo o quê? Letra B de bola. Eles queriam me cumprimentar, eles queriam cumprimentar-me. Ok? Pode passar? Pode sim, mestre. 10ª. Quem não fizer o idioma, o espelho, quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade não vive. E como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. Isso significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada palavra e considerar de cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. Caraca, bonito, hein? Guimarães Rosa. Não é? Então, aí eu tenho, ó, quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade não vive. E como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir. Ok? Isso significa que, como escritor, devo me prestar conta de cada palavra e considerar de cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente. Né? Então, aí, dentre as opções abaixo, considerando o que informa o texto, uma está incorreta. Assinale-a. Qual que vocês acham que deveria ser marcado? Marquei A, mestre. Tá, vamos ver. Ora, vamos para a eliminação? B. Depois de algum tempo, cada palavra deve voltar a ter vida. C. O idioma espelha a personalidade do usuário. D. O escritor deve prestar conta a si mesmo de cada palavra que usa. E por ser dinâmica, a linguagem evolui sempre. Né? Vamos lá, vamos por parte. Na E, está certo. Né? Por que está certo? Está certo porque a linguagem evolui. Está aqui, ó. Isso significa que, como escritor, devo prestar conta de cada palavra. Não, aqui. A linguagem também deve evoluir. Tá? Então, você percebe que se a linguagem deve evoluir, a letra E está certa. O escritor deve prestar conta de si mesmo de cada palavra que usa? Sim, ó. Devo me prestar contas. Então, aqui também está certo. A C. O idioma espelha a personalidade do seu usuário. Sim. A gente tem aqui. Devo prestar conta de cada palavra e considerar de cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. Né? Então, quando eu digo que eu devo prestar contas daquilo que eu falo, significa que o que eu falo tem a ver também com o meu comportamento, com a minha personalidade, está certo? Aqui, depois de algum tempo, cada palavra deve voltar a ter vida, sim ou não? Aqui, ó. Até que ela ser novamente vida. Então, tá claro. Essa aqui também tá certa. Então, seria mesmo a letra A. Por que a letra A? Porque na letra A, a vida e a linguagem seguem caminhos específicos, né? Na verdade, ali, vida e linguagem caminham juntas.
né? Caminham juntas, a vida e a linguagem, elas se relacionam. Ó. Quem não fizer do idioma o espelho, quer dizer, o espelho é quem você se vê, né? O espelho da sua personalidade não vive. Então, a relação entre a personalidade e o idioma está intimamente ligado, tá? Por isso que a letra C diz, o idioma espelha a personalidade do seu usuário. É aqui, ó. Né? Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade não vive. Então, aí vai ser letra A mesmo, tá? Análise perfeita. 11. 11ª. Para ver a tristeza, a resignação, a imagem das crianças minúsculas e seminuas, contente, comendo lixo, sentada sobre o lixo. Uma cuidando do irmãozinho menor, que escalava a montanha de lixo, criada como suas mães, acreditando que Deus queria isso. Acabo de assistir a uma reportagem. Né? Quem disse isso? Acabo de assistir a uma reportagem sobre crianças do Brasil que vivem do lixo. Hum? Pode repetir, mestre, a pergunta? Eu não A entendi. Não pergunta captei é, tudo. olha só, aqui você tem, ó, gravei a tristeza, a resignação, a imagem das crianças minúsculas e seminuas, contentes, comendo lixo, sentadas sobre o lixo, uma cuidando do irmãozinho menor, que escalava a montanha de lixo, criada como suas mães, acreditando que Deus queria isso. Aí diz, acabo de assistir uma reportagem sobre as crianças do Brasil que vivem do lixo. Né? Quem disse isso? Acabo de assistir uma reportagem sobre as crianças do Brasil que vivem do lixo. A narradora, mestre? Isso, narrador. Né? No caso, seria narradora, né? E aqui, ó, você vê o nome da pessoa, Lia Luft. Certo? Então, aqui está. A cenário alternativo contém a afirmativa incorreta, que é a afirmativa errada, incorreta, tomando-se por base o texto de Lia Luft. Tá? Vamos ver, então? Tem. Gravei a tristeza e a resignação à imagem das crianças minúsculas e seminuas, contentes comendo lixo. Os sentimentos ora expressos são da narradora. Né? Aí, a gente vai ter que analisar isso. Tá? Vamos ver a B primeiro. Em que escalava a montanha de lixo? O que retoma a expressão irmãozinho menor? Sim ou não? Falei, ó. Acabo de Marquei assistir uma sim. reportagem sobre crianças do Brasil que vivem do lixo. Né? Aí você tem aí, digamos que são lixo deste país, e nós permitimos ou criamos isso. Eu mesmo vi com estes olhos, gente morando junto de lixões e crianças disputando com urubus pedaços de comida estragada para matar a fome. Tá? Não é? Essa parte de baixo aqui. Eu não tinha lido, não. Agora que eu li. Tá? Então, repetindo ali, ó. Gravei com a tristeza e a resignação a imagem das crianças minúsculas e seminuas, contentes, comendo lixo. Sentada sobre o lixo, uma cuidando do irmãozinho menor que escalava a montanha de lixo. Aí você tem que perguntar, quem é que escalava a montanha de lixo? Resposta, Era o irmãozinho menor. irmãozinho menor, tá? Então aqui a gente vai ter o quê? A B, ela está certa. Ok? C, o pronome substantivo demonstrativo isso, em criamos isso, resgata anaforicamente a expressão lixo deste país. Anaforicamente, gente, é anáfora. Isso aí a gente vê em redação. Anáfora é quando você retoma um termo que foi dito antes. Tá? Por exemplo, aqui você tem anáfora. Quando você diz, ó, irmãozinho menor que escalava. Aqui você tem um pronome relativo que. Pronome relativo. Por quê? Retoma irmãozinho menor que vem antes. Por isso que o nome é anáfora. Tá? Agora aqui, você tem o isso. Né? O pronome substantivo demonstrativo isso. Em criamos isso, resgata o lixo deste país. Você tem aqui, ó. Acaba de assistir uma reportagem sobre crianças do Brasil que vivem do lixo. Digamos que são lixo deste país. E nós permitimos ou criamos isso. Isso o quê? Vê se não é o lixo desse país. Ô, mestre, Sim. aí quando ela diz que, digamos que são lixo deste país, ela está se referindo às crianças, como se as crianças fossem um lixo? Eu não entendi muito bem essa parte.
Sim, sim. Não, Sim, né? ela não está chamando as crianças de lixo, mas ela está querendo dizer que as crianças se confundem com o lixo. É como se, não, o lixo do país, entendeu? Então, ela diz assim, nós criamos isso. Por quê? Porque, na verdade, ela vê, talvez, como a sociedade como responsável por isso. Quer dizer, eu mesma vi com estes olhos gente morando junto de lixões, crianças disputando por urubus, pedaços de comida estragada para matar a fome. Né? Então, quando ela diz que acaba de assistir a reportagem sobre as crianças que vivem do lixo, ela diz, né? Digamos que são. Ela diz, digamos, não é que seja, mas digamos que seja o lixo desse país. E nós permitimos isso, nós criamos isso. Ou seja, nós também somos responsáveis por isso. Percebe? Então, aí, na verdade, o pronome isso retoma o quê? O lixo desse país. Vê se não. Digamos que são o lixo desse Entendi. país. Ó, e nós permitimos ou criamos isso. Isso o quê? O lixo deste país. Tá? Então, está certo. Está certo. E, ao dizer no texto, criadas como suas mães, acreditando que Deus queria isso, a narradora expressa seu pensamento por meio de uma comparação. Criadas como suas mães eram criadas. Não é? Tá certo, é comparação. Letra E. O texto deixa claro que o lixo é um cenário familiar, ó, às crianças, objeto dessa crônica. Sim ou não? Sim. As crianças vivem como se o lixo fosse uma coisa comum, tá? Então, qual seria a opção correta? Letra A. Por qual razão? Porque aqui os sentimentos, ora expressos, são da autora. Sim ou não? Não são da autora. Tá? Ela diz que acaba de assistir uma reportagem, então esse sentimento aí, tá? Isso aqui que está escrito, ó, isso aqui é da reportagem que ela assistiu, ó. Acaba de assistir a reportagem. Então, né? Então, essa reportagem, ela está tirando daqui, ó. Beleza? Logo, não é um sentimento da autora. Gravei com tristeza e resignação a imagem das crianças minúsculas. Isso daí ela tirou da reportagem. Ok? Se você for analisar, ó, a letra B, o que retoma a palavra montanha de lixo. Na letra C, o isso retoma o lixo desse país. Na letra D, tem a comparação. E na letra E, sim, interpretação de texto. A gente sabe que as crianças vivem como se o lixo fosse uma coisa normal, familiar. Beleza? Ju, entendeu? Entendi sim, mestre. Trabalhosa essa questão, né? Mas deu para entender. Mas, Juliana, ó, fica atenta, tá? Isso é questão de se a, Aham, ok? nesse nível mesmo. Não é questão de a, não. A de a é essa 12 aí, ó. Assinale a alternativa em que a relação expressa pela preposição está incorreta. Essa daí, gente, pela leitura da frase dá pra matar. Né? Vamos analisar junto, então? Vou tomar outra cor de caneta aqui. Vou colocar verde agora. Vamos lá, ó. A democracia voltou para ficar. Quando eu uso para que, quando eu uso a fim de, para que, ó, a fim de, né? Qual é a finalidade que a democracia voltou? A democracia, sei lá, a democracia voltou com que finalidade? Aí tu pode escrever. Com que finalidade voltou a democracia? Bom, ela voltou para ficar. Com a finalidade de ficar. Então, aqui está certo. B. O menino cortou-se superficialmente com a gilete. Né? Então, preste atenção. Se ele se cortou com a gilete é o quê? É um instrumento. Isso, querida. Muito bem, instrumento. Se é instrumento, não é? Aqui está modo. Então, a gente já sabe que houve o erro está aqui. Vamos lá. Amélia viajou com as colegas. Esse com aqui, ó, indica o quê? Companhia. Ela viajou sozinha? Não, ela estava na companhia de quem? Os colegas.
O instrutor explicou o procedimento com muita clareza. De que modo foi a explicação? Não é? Muita clareza. O grupo de turista foi a Roma. Qual é o destino que o grupo foi? A Roma. Então, aqui destino. Então, você percebe que a opção é a letra B. É a única que está errada. E se ele cortou com gilete, o gilete é um instrumento, né, com que ele se cortou. E não modo. Ok? Show, mestre. 13. Espera um pouquinho vocês fazerem a 13? Ou a gente faz junto? Aliás, por falar nisso, quem fez o simulado aí, hein? Eu fiz, mestre. Fez. Aham. O simulado eu tirei dessas questões aí de bombeiro, de PM. Eu achei o simulado meio puxado, hein? Eu também achei, mas eu consegui acertar as 10. Caraca. Mas Mas eu a quebrei a quantidade... cabeça, mas... mas eu acho que não... Esse simulado aí não foi muita gente que tirou, não, que acertou bem, não. Porque depois que eu tinha preparado, eu comecei a mudar palavras para confundir. Falei, não, é esse simulado, eu vou confundir. Aí eu comecei a trocar, colocar coisa muito parecida, uma coisa com a outra e tal, não é? Coisa que não é muito comum na EA, não é? Mas eu falei, tem que colocar um grauzinho de dificuldade, porque o pessoal já está revisando a matéria bastante e tal, né? Aí deu trabalho para fazer por conta disso, porque eu trabalhei as questões, né? Não peguei as questões e coloquei, não. Depois eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para dificultar um pouco mais, né? Aí eu falei, Eu achei difícil. Eu entreguei em cima da hora. ó, né? Então que bom que, né, está indo bem, tá? Vamos lá. 13. Identifica a alternativa em que todos os substantivos nela contidos apresentam a mesma forma no singular e plural. Eu lembrei agora do simulado por causa disso. Porque no simulado tinha uma questão que era para você marcar, me parece, a ortografia, mas que fosse substantivo. Então, se Era tivesse... 5, mestre. Hã? Era a questão 5, eu errei ela, quase chorei. Porque ali é pegadinha Foi aqui, ó. porque eu marquei letra Pegadinha. E, estava separado certo, mas não é o substantivo. Ó, tá vendo? Não era substantivo. Aí eu fiquei Eu só pensando vi assim, depois que eu entreguei. qual palavra que é parecido e tal? Eu falei, pô, o pessoal não vai atentar para isso, que é substantivo. Vai achar que está certa, né? Então, eu coloquei errado as demais e tal, e coloquei uma lá que realmente estava certa, né? Mas era substantivo. Então, você tem que ficar atento, tá? Aqui é o seguinte, todos os substantivos apresentam a mesma forma no singular e plural. Então, eu tenho letra A, mel. Qual o plural de mel? Méis. Melis. Méis ou meles. Tá? O plural de gás, gases. Né? De sal, sais. Então, não é igual. B, ônibus, é ônibus mesmo. Porque a palavra que termina com S, o plural é a própria palavra, beleza? Ó, inglês. Inglês não. Você tem o inglês, você tem os ingleses. Percebe? Olha como é que é um detalhe. Então, essa não é. Essa aqui também não é. Na C, lápis, termina com S, não tem plural. Fel, fez, ou feres. Ônus, então aqui, o fel, os fez. Então aqui, já não seria. Agora, tórax, termina com X, plural, é tórax mesmo. Lápis, o plural é lápis. E ourives, o plural é ourives. Tá? Aqui, mar, você tem mares. Então, não é. Então, a resposta certa mesmo é a letra D de dado. Ok? Show. Complicadinha. Tem que ficar... Aí, no caso, Juliana, não tem jeito. Tipo assim, morfologia é decoreba, porque são palavras. Né? Você vê que as palavras estão todas isoladas, é só a palavra mesmo, você não tem contexto. Por isso é que se torna mais complexa. Ou seja,
ou você conhece ou não conhece. Não tem como analisar. Vou fazer uma análise aqui para ver o que é. Não tem análise. A análise é você conhecer a palavra. Né? Essa é a análise. Por isso que eu digo, quanto mais exercício vai fazendo, mais vai fixando isso daí. 14. Pode ser? Pode. Então, vou pegar uma outra caneta aqui, então. Outra caneta aqui. Da tinta. Vou colocar esse roxo. Assinar a alternativa em que a palavra como tem valor causal. Bacana essa. Pô, mas essa é fácil, né, gente? Porque você já tem a marca, você já tem a dica, né? Quando o como vem no meio da frase, você ainda pode confundir. Agora, quando o como vem no início, fica mais difícil. Tá? Letra A. Apesar de toda desavença, ainda prezo como se preza a um amigo. Tá? Comparação. Entendeu? Na letra B, na letra C, mal consigo entender como você se ofendeu. Esse como aqui, ó, é advérbio, né? É um advérbio. Mal consigo entender como você se ofendeu. Você se ofendeu como? De que maneira você se ofendeu? É um advérbio exclamativo. O modo como fui recebido, né? Aqui esse como faz às vezes de, olha que bacana isso, hein, gente? Pronome relativo. O modo como fui recebido. Fui recebido de que modo, não é? Todos procederam exatamente conforme havíamos combinado. Então, aqui, ó, é conforme é conformativo, né? Conjunção conformativa. Qual seria? Letra B, ó. Como fizesse muito frio, tratou de comprar muitos abrigos de lã. Ele comprou muitos abrigos de lã porque estava fazendo muito frio. Então, esse como aqui, ó, você pode deixar uma setinha para cá e você pode trocar o como pelo porquê, né? Ou seja, vai indicar o quê? A causa. Qual é a causa dele ter comprado muitas blusas de frio? A causa é porque ia fazer muito frio, né? Então, o frio foi a causa de fazer com que ele comprasse muitos abrigos de lã, tá? Então, aqui, letra B de bola, tem valor causal. Ok? Aí, quando eu falo para vocês que a provinha de vocês é mamão com açúcar, é por causa disso. Você imagina, ó, corpo de bombeiro. Olha o salário de um bombeiro, olha os benefícios de um bombeiro, olha as condições de trabalho de um bombeiro e olha de um sargento. Entendeu? Aqui é prova de soldado. Entendeu? O cara, para ser sargento, o cara tem que ficar lá não sei quantos anos. Vocês já vão entrar como sargento. E a prova de vocês é mais fácil do que a prova de soldado. Olha que legal. Entendeu? Porque a gente tem que estudar com vontade? Por causa disso. A 15. Assinale a alternativa em que a ordem de colocação das palavras sublinhadas, antes ou depois do substantivo, não alterará o sentido da expressão proposta. Essa eu vou esperar vocês fazerem. É só você trocar a posição da palavra para ver aquela que muda e aquela que não muda. De cada vez para não embolar, tá? Vai trocando. Eu acho que é letra B. Vamos ver? Eu acho. Letra A. Certa questão, questão certa. Ó, certa questão, esse certo aqui, gente, é um pronome indefinido. Por quê? Porque certa questão, eu não sei que questão é, tá? Agora, questão certa, aqui eu tenho um adjetivo. E aí, uma coisa é exata. Certa questão não é exata, é indefinida. Agora, questão certa é exata, é definida. Eu tenho diversas soluções, são várias soluções. Se eu tiver soluções diversas, a solução é que é diversa. Né?
Então, você percebe que muda o sentido. Se eu tenho pobre criatura, se eu tenho criatura pobre. Pobre criatura é uma criatura coitada. Agora, se eu tenho criatura pobre, sem dinheiro. Percebe como é que é diferente um sentido do outro? Agora você tem uma comprida avenida, uma avenida comprida. Não muda, tá? Então, letra B de bola. Não muda o sentido. Tudo bem? Qualquer pessoa e pessoa qualquer. Mesma coisa. Qualquer pessoa, indefinido, pessoa qualquer. Tá? Então, também tem diferença. Só que não vai ter diferença a letra B mesmo. 16. Assinale a alternativa que contém termo sublinhado com erro de grafia. Então, eu tenho: ele não atendeu ao chamado do chefe, eu tampouco. Tá? Ali, ó, ele não atendeu o chamado do chefe, tampouco eu. Compareci ao expediente. Tá? Então, que tampouco ali, ó, é um aditivo. Tá? Na B, manteve-se calado, por isso todos o culparam pelo feito. Por isso separado. Na letra C, aí que tá, eu tenho assim, ó. Eu tenho a palavra porventura. E a palavra porventura, ela é junto, diferente de por acaso. Por acaso e porventura tem o mesmo sentido, mas a escrita é diferente, tá? Então aqui, ó, vai ser letra C. Ok? Ventura aqui não tem a ver com de aventura, nada a ver não, tá? Então porventura é junto. Então é essa que tem erro de grafia. A fim de separado, tá certo? E a deshoras também. Tá bom? 17. As frases a seguir receberam diferente tratamento no que se refere à pontuação. Assinale a alternativa que corresponde ao período em que o emprego ou não da vírgula se fez acertadamente. Qual a opção que você acha que é? Primeiro, você não separa o verbo do sujeito. Né? Você tem cada ave tem o canto e a plumagem que a natureza lhe deu. Qual o sujeito? Cada ave. Então, eu posso ter aqui, ó, cada ave tem, colocar vírgula, separar o sujeito do verbo por vírgula? Negativo, não posso. Cada ave tem o canto e a plumagem que a natureza lhe deu. A natureza lhe deu. Olha a vírgula separando a natureza, que é o sujeito, do verbo. Não pode, tá? Tá errado. Cada ave tem o quê? O canto, né? Eu não separo por vírgula o verbo do objeto. Errado é essa. Cada ave tem o quê? O canto. Novamente, não separo o verbo do objeto por vírgula. Também está errado. A letra certa é a letra A. Cada ave tem o quê? O canto e a plumagem que a natureza lhe deu. Ok? Questãozinha boa de pontuação, né? Você não separa por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do objeto. Tudo bem? Uhum. 18. Assinale a alternativa em que o pronome pessoal, oblíquo, nos, não exerce a função de objeto direto. Ele nos deu importantes informações sobre o caso. Né? Então, você tem, ele deu o quê? Importantes informações, é o objeto direto, a quem? A nós, é o objeto direto. Tá? Aqui, gente, está errado. Essa questão estava anulada. Eu coloquei, por quê? Eu ia trocar aqui e acabei esquecendo. Não é o objeto direto, não, tá? É o objeto indireto, por isso que é anulado. Né? Por quê? Porque você vai ter objeto indireto em todas, menos em uma. Vê? Não nos assiste o direito. Aqui, assistir no sentido de caber, tá? É VT e no sentido de caber. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Não nos perdoaste, ó, pagar e perdoar, aí você tem com pronome e sem pronome. Com pronome vai ser VTI,
Não, perdão, pagar e perdoar não. Pagar e perdoar é o quê? Se for coisa, é OD. Se for pessoa, vai ser OI. Não é? Então, aqui, não nos perdoaste, não perdoaste a nós, é OI, porque é pessoa. Ontem, os interessados nos procuraram. Quem procura, procura alguém. Então, aqui, ó, você tem o quê? Procurar VTD e nos, objeto direto. Então, a opção certa é a letra D. Na letra E, pediram. Pediram o quê? Algumas instruções. A quem? A nós, objeto indireto. Então, você tem objeto indireto em todas, menos na letra D de dado. Tá? Aí você muda, por favor. Aí não é o direto, não, é o indireto. Não é isso? Ó, a segunda alternativa é que o pronome pessoal oblíquo nos não exerce a função de objeto indireto. Letra D de dado. Um erro material, acabaram anulando a questão só por causa disso. Esqueceram de colocar o prefixo. 19. Assinar a alternativa em que todas as palavras presentes alteram o significado quando se submetidas à mudança de gênero. Então, boa também. Pô, essa eu não entendi não, mestre. Ó, você vai mudar o gênero. O que é gênero? Masculino e feminino. Quando você muda o gênero, você muda o significado da palavra. Tá? Você fala assim, ó. O cadáver, a cadáver. Mudou a palavra? Não, Não. O cliente, a cliente. Mudou a palavra? não. O ser. Aqui você só tem um gênero, o ser. Você não tem a ser. Sim. Tá? Aqui tá. Todas as palavras alteram o significado. Então, aqui, esse ser aqui, ó, não altera. Você tem o caixa. Na verdade, não é nem o ser, né? Que você não tem nenhuma delas altera. Aí que você tem o caixa e a caixa. O que é a caixa? A caixa é a caixa da caixa. É o objeto. Caixa de. E o É, isso aí, caixa, objeto. É atendente, né? não é? Mercado. O coral e a coral, não é? O coral. O coral seria de canto, né? Isso. Coral, ou coral de canto, e a coral pode ser o nome da cobra, pode ser tinta, né? Tinta. O lente e a lente. Tem diferença? Eu acho O que não, não sei. lente tem diferença. A lente, tu sabe o que é, né? O Aham. lente, então, o lente cara, eu me esqueci agora o significado exato da palavra, o lente, entendeu? Mas tem diferença, o lente e a lente. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Tá dando para ver aí? Tá. Ó, a diferença. Ó, nem precisa colocar ali, aqui mesmo já dá para ver, ó. Ó, o lente, veio, ó. O lente significa professor, tá vendo? A lente significa objeto para aumentar ou diminuir o tamanho das coisas, beleza? Então, o lente é professor, tá? Então, é aquilo que a gente está vendo. Então, aqui, você vai ver que o caixa e a caixa muda. Se é o caixa, tu coloca a caixa, muda. O coral e a coral muda. O lente e a lente muda. Então, esses três aqui, ó, a mudança de gênero altera o significado, tá? É letra B de bola. Tu tem o jornalista, a jornalista, mesma pessoa. Só muda o gênero. O moral e a moral aqui muda, né? A moral é a ética, né? E é a conduta. Agora, o moral é o ânimo. Agora, o cal e a cal, né? Aí você não teria nem o cal, é só a cal, né? O ente, a mesma coisa. A vítima, só tem uma palavra, então não tem nem como mudar o gênero. Então só pode ser letra B de bola mesmo. Próxima, 20.
Aí já é outra banca, tá? Já é Funcifet. Assinale o item em que só há palavras formadas por derivação sufixal. Vamos ver? Formal. Forma, formal. Tal. Envio. Envio é a palavra primitiva. Não é? Ou derivação regressiva. Enviar o envio. Então aqui já morre, não é essa opção. B. Agilidade. Ele é ágil, agilidade. Final, finalizar. Não é? Variar, variante. Então já achei aqui, ó, que é a letra B. Variante vem de variar, mas envio é de enviar. Então, enviar o envio é regressivo. Né? Embaraços, aí que você tem embaraçar, embaraços, né? Até poderia ser. Empresa, empresarial também. Mas difícil não, é a palavra primitiva. Empresarial é. Agilidade é, mas ordem não, é primitivo. Então só pode ser letra B mesmo. Confirmado. Ok? Mais uma. Marca alternativa e completa. Opa, deixa eu só tirar daqui para ver você. Tá? Achei. Vamos lá, pessoal. 21ª. Marca alternativa que completa corretamente as lacunas. Essa é boa, hein? Essa é boa. Ô, Kelvin, viu que eu troquei o Word, cara? Coloquei o Word. Eu comprei, cara, a licença da Microsoft. Comprei o Word, o Windows 10 Pro e comprei o Office 2019 Pro também. Tu vê que acabou aquele negócio de cair a internet, viu? Acabou esse negócio de cair a internet, não cai mais. Ó. Agora tá padrão. É. Essa eu vou esperar, porque essa é boa, hein? Quando terminarem, vocês avisam. Precisar de ajuda, fala, tá?
Foi? Eu tô na dúvida, mestre. É. Posso dar uma dica? Vai por eliminação, que você é o mais rápido. Olha, sabe que o emprego do relativo, sempre a gente tem que observar o verbo que vem depois, para saber se aquele verbo tem preposição. Essa preposição a gente coloca antes do relativo, sabe disso, né? Não é? Como é que a gente vai analisar essa questão? Primeiramente, tem que ver se aspirar aqui, ó. Não é? Ora, aspirar ali em que sentido? Tem que fazer isso. Na prova você puxa a setinha, ó. Desejar, mestre? Desejar. Desejar. Isso, ó, desejar, pretender, não é? Desejar, pretender. Verbo é o quê? VTI, né? É, VTI. VTI com que preposição? A. Com A. Show de bola, com a preposição a. Bom, então aqui você tem, ó, quem aspira, aspira a alguma coisa. Alguma Esse coisa. a você coloca antes do que, não é? Então aqui, ó, eu tenho que, eu já elimino, porque não pode ser que, tem que ser aqui, que eu já elimino também, não é? Pode ser aqui ou pode ser a qual, aí eu tenho que ver. Então aqui, eu coloco aqui, ó, a qual. Ou aqui. Pode ser um ou pode ser o outro, tá? Agora, quem aspira, aspira a, né? Eu aspiro o quê? Ao cargo. Então, aqui eu vou ter o cargo ao qual tanto aspirávamos, né? Ou, eu É, vou e colocar... aspirar já elimina também porque o ala do final tem preposição. E não tem preposição, não tem preposição, não, ele tem crase. E não tem crase antes de artigo indefinido, não é isso? Não, não, aqui não, Júnior, é por isso não. Porque a palavra cargo é uma palavra o quê? Masculina, tá? Não, não, mestre, estou falando lá no final, no último A lá, no último Esse A, aqui, lá no a final da última. letra A, o último, Aham. tem crase, não tem? Esse aqui não. Não, Letra não, E? da letra A, da letra A. Ah, da O A letra A. da letra A, mestre. É, Esse da já letra A eliminava elimina. essa questão aí, já eliminava a letra A, eu É, acho. obedece a um. Então, esse A É, é preposição, mas esse já um aqui, elimina. ó, é artigo Isso. masculino, então não tem crase. Então, a Isso letra A aí. também está eliminada. Ok? Então, seria o a Esse A só qual tá aí ou por causa aqui. do verbo obedecer, né? Hã? Esse verbo obedecer que pede preposição A, né? Qual verbo? Obedecer? Pede. Quem O verbo obedece, obedece a. obedece a um longo período. A um longo sofrido. Porque aqui longo é masculino, cara. Não é? E Se você tivesse assim, obedece à estrada. Vamos colocar aí. Né? As vantagens que lhe falamos obedece à estrada. Aí teria crase, mas aqui há um longo caminho, né? Então a palavra masculina você não tem crase. Aqui você tem que ter cuidado, porque ali você tem o cargo. Então, se você tem o cargo, eu não posso colocar a qual. Cara. O cargo a qual é o cargo o qual. Percebe? Ou ao qual. Aí seria certo, porque se há aqui preposição, eu coloco antes. Então seria aqui, ó, ao qual, e não a qual. Então aqui já me deu qual é a opção. Tá? O cargo a que, eu eliminei esse a qual, o cargo a que tanto aspirávamos, tá? Essa posição de cujas vantagens lhe falamos, quem fala, fala de alguma coisa. E esse de eu coloco antes de cuja. Então, de cujas vantagens. Né? Já lhe falamos, obedece a um longo e sofrido planejamento. A certa é a letra E, de elefante.
E aí, o que acharam dessa? Show, puxadinha, né, mestre? Na verdade, Ju, são questões assim, como é que eu vou dizer? Não é nem que sejam puxadas, mas não são aquelas questões simples de você chegar assim, essa, entendeu? Uhum, tem que pensar. Tem que pensar, é um tipo de questão que você tem que pensar. Mas com o exercício, você vai olhar, você já começa logo a matar isso, que já vai eliminando, igual você falou. Ah, olha lá, a letra A já está eliminada, porque o último lá não tem crase. Então, vai eliminando. Aí fica fácil. Né? Você sabe que ali o cargo, eu não posso colocar o cargo ao, perdão, o cargo a qual. Não posso, por quê? Porque esse cargo é masculino, não pode ser a qual, tem que ser ao qual, porque o qual se refere a quem? A cargo, não é? Agora, se eu coloco o que, aí pode, porque o que não tem gênero. O que é masculino ou feminino? O que é neutro, não é? Eu posso falar assim, ó, o cargo a que. Agora, se eu for colocar qual, eu não posso colocar a qual, eu tenho que colocar o cargo ao qual, né, tanto aspirávamos, porque quem aspira, aspira a alguma coisa. Esse a eu vou colocar onde? Antes do qual. Mas a palavra é o qual, porque o qual se refere a cargo. Tem que concordar, cargo é masculino, é o cargo, logo eu vou ter aqui o qual. Entenderam essa? Entendeu, Aham, Ju? aham, entendi sim. Coisinha boa, legal. Para quem vai fazer o concurso de vocês, é questão boa. 2. Não quero ser pessimista, mas nós, como indivíduos e como sociedade, temos muitos problemas críticos para enfrentar. Criamos um padrão de vida que é incompatível com os recursos do planeta. Padrão predatório. Nossa ideia de progresso é materialista, individualista e insaciável. Tornamos-nos escravos das tecnologias que criamos para tornar nossas vidas mais fáceis. A maioria das coisas aqui chamamos de trabalho se resume ao preenchimento de modelos e repetições, com poucas exceções. Os processos se tornaram mais importantes do que as pessoas. Tá vendo? Um texto bacana, né? Legal. Ora, vamos analisar. Considere as afirmativas abaixo para, em seguida, assinalar a resposta correta sobre elas. As tecnologias foram criadas para tornar a vida humana mais fácil. Certo ou errado? Tem que tirar do texto. Ó, Tá certo. tornamos-nos escravos das tecnologias que criamos, ó, quem criamos? O ser humano, para tornar nossas vidas mais fáceis. Então, a tecnologia tem a finalidade de quê? Esse para aqui, ó, para quê? Para tornar finalidade. Olha como é que a gente usa aí o sentido dos conectivos para a interpretação de texto. Não é? Então, as tecnologias foram criadas para, olha o para novamente aqui, ó. Para quê? Para tornar a vida humana mais fácil, sim ou não? Aqui, ó, nossas vidas mais fáceis, está certo. Bem claro. 2. Os problemas críticos a serem enfrentados são um pequeno número. Não é? Vamos ler? Ó, não quero ser pessimista, mas nós, como indivíduos e como sociedade, temos o quê? Muitos problemas críticos para enfrentar. Olha aqui. Os problemas críticos a serem enfrentados são em pequeno número, sim ou não? Está claro aqui, ó. Os problemas são muitos. E aqui está dizendo que os problemas são pequenos. Cara, tu sabe que está errado a 2. 3. As tecnologias criadas pelo homem atingiram totalmente seu objetivo. De maneira alguma. Você está dizendo aqui exatamente o texto está contrariando, dizendo que as tecnologias, né, não cumprem a sua finalidade. Por quê? Porque os processos são mais importantes do que as pessoas. Então,
O mais importante de tudo que existe são as pessoas. Se os processos são mais importantes do que as pessoas, não cumpre sua finalidade. Então, aqui também está errado. Qual seria a opção correta? Me ajude aí, por favor. Letra D, mestre. Letra D. D de dado. Apenas a afirmação 1 está correta. Valeu. Questão boa, né? Essa não é difícil, não, né? Verdade. Ó, outra de interpretação. Vamos ver. Não, essa é de uso do pronome. Vamos lá. No futuro, todos ficarão surpresos ao constatar que no início de 2014, cada criança brasileira nascia com um carimbo na testa, indicando se teria ou não escola de qualidade ao longo da vida. E se surpreenderão com o fato de que apenas entre 10% e 20% delas tinham carimbo da perspectiva de qualidade na educação, que as esperava. Ao aprofundar os estudos sobre o século XXI, talvez identifiquem que a situação de 2014 teria sido superada por uma revolução educacional, que oferecesse educação de qualidade para todos os brasileiros. Ou, em vez disso, os historiadores identificarão a continuidade dos dois carimbos como a causa do atraso brasileiro ao longo do século. Cristóvão Buarque. Assinale o item que apresenta corretamente as respectivas classes da partícula C nos trechos. Indicando se teria ou não escola de qualidade e se surpreenderão com o fato. Vou esperar vocês fazerem essa. Analisa o ser, no primeiro ser e o segundo ser. Como é que eu analiso o ser? Tem que analisar os verbos, para saber qual é a função do ser. O ser é o quê? É partícula passivadora? É índice de determinação do sujeito? É um plano reflexivo? É uma condição condicional? É uma conjunção integrante? Enfim, o ser tem várias funções. É uma partícula expletiva? É uma parte integrante do verbo? É um pronome oblíquo átomo? É uma conjunção adverbial, coordenativa, né? Enfim. Ju, tá em dúvida também? Eu tô analisando. Vamos lá, vamos fazer junto aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó. Indicando. Não é isso? Qual a pergunta que você faz? Indicando O quê? Indicando isso, não é? exatamente. Quando eu troco o ser por isso, esse ser é o quê? Conjunção integrante? Isso, show de bola. Conjunção subordinativa integrante. E se surpreenderão com o fato. Quem se surpreenderão com o fato? Eles. O C, no caso, é a pessoa. Eles se surpreenderão, não é? Esse se aqui diz respeito a quem? A eles. Se o pronome é o mesmo do sujeito, não é? O que você vai ter aí? Pronome reflexivo, não é? No caso aí, você tem um pronome oblíquo átono, não é? Ele tem a função reflexiva, mas é um pronome oblíquo átono. O B de primeira pessoa, o T de segunda e o C de terceira pessoa. Tá? Então, vou ter qual a opção aí? Ó? Qual é a letra? Letra E, então. Olha, é. Entendeu? Não é difícil, mas a gente tem que ir analisando. Tá? Não é difícil não, mas dá para fazer. Ok? Eu tenho que dar para vocês. Ah, você vê assim, pô, professor, mas tu tá colocando questão de corpo de bombeiro? Cara, mas a prova não é fácil não, cara. Não é difícil, mas fácil também não é. Digo para vocês, eu acho a prova mais difícil do que a da EA. Não parece, Kelvin? Essa prova não parece estar mais difícil do que a da EA?
Parece sim, mestre, mais trabalhosa. É mais trabalhosa, exatamente. Você falou tudo. A prova da EA é muito assim, marcada, né? A essa prova, você até consegue resolver, mas tem que ir, né, ir Tem que analisando. olhar, tem que ler de novo. É muito texto. Vamos ver essa próxima aí, ó. 24. A seguir, encontra-se trechos de poema de Cecília Meirelles. Assinale o item em que as orações se estruturam respectivamente com predicado verbal e nominal. Né? Então, eu tenho aqui, ó. Meus pés vão pisando a terra. Gente, vão pisando, o verbo principal é o verbo pisar. O verbo pisar é um verbo que indica o quê? Ação ou estado? Ação. Uma ação. Ação. Show. Se é ação, o predicado é o quê? É verbal. Verbal. Não é? Que é a imagem da minha vida. O que é a imagem da minha vida? Tá? A terra. Vão pisar na terra, que é a imagem da minha vida. Né? Então, aí, aqui, você tem, ó, é a imagem da minha vida. O que é a imagem da minha vida? A terra. Só que a terra está sendo representada pelo quê? Esse é aqui, ó, é um verbo de Ligação. ligação. A imagem da minha terra é predicativo, né, do sujeito. Então, o que eu vou ter aqui? Um predicado nominal. Nominal. Tá? Porque tem duas orações. Ó, aqui tem a barra. Então, são duas orações. A primeira oração, predicado verbal, e a segunda oração, predicado nominal. Então, aqui, ó, predicado, respectivamente, verbal e nominal. Qual é a letra? A número 1. E. Durante o dia de alguém ser meu. Alguém é meu, predicado nominal. Se é predicado nominal, eu já elimino essa. Sim ou não? Está querendo primeiro verbal para depois nominal? Se começa com nominal, já está eliminado. O vento vem vindo de longe. Aqui é verbal. Né? A noite se curva. Aqui também é verbal. Então já não pode ser. Né? Você tem que ter um verbal, outro nominal. Teu nome é quase indiferente. Ó. É, verbo de ligação, predicado nominal. Beleza. E nem teu rosto mais me inquieta. Teu rosto não me inquieta. Então, de qualquer forma, já elimina. Ali é verbal, mas já elimina porque começa com nominal. Você tem que começar com verbal. Então, o único que começa verbal é qual? Número, letra B de bola. Ok? Vê aí, novamente, uma questãozinha que você tem que analisar. Não é difícil, mas também não é moleza, assim. Tem que pensar. Vê que predicado verbal e nominal é uma coisa simples. Verbal, verbo de ação, nominal, verbo de ligação. Então você analisa e vê se é de ação ou se é de ligação. Ok? Pode passar? Pode sim, mestre. Estou vendo Vivian. Vivian, se está me ouvindo? Se você não tiver com o microfone aí disponível, manda um oi aí. Não, professor, estou assistindo, estou aqui. Tá? Vamos lá, pessoal. 25. Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível, para melhor ou pior. Isso acontece muitas vezes por ano. Quem sou eu no mundo? Essa indagação perplexa é o lugar comum de cada história de gente. Quantas vezes mais decifrares essa charada tão entranhada em ti? Ah, tá, obrigado, filho. Tão entranhada em ti. Mesmo com os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a resposta. O importante é dar ou inventar uma resposta, ainda que seja mentira. Vamos lá? Assinale o item correto quanto à relação do significado estabelecida entre os trechos. Quanto mais decifrares essa charada, mais forte ficarás. Essa eu espero vocês fazerem. Quanto mais decifrares a charada, mais fortes ficarás.
Foi? Qual o sentido que vocês acham que Mestre, estabelece, gente? eu acho que é letra D, proporção. É isso aí, Kelvin? Ou tu acha que seja outra coisa? Eu, eu não tenho dúvida, mestre. Se proporção ou a consequência dele ficar mais forte, se dele A proporção é o seguinte. ler mais. A proporção é o seguinte. Olha só, a proporção. Quanto mais escuro fica, mais com medo eu fico. Percebe? Quanto mais dinheiro eu tenho, mais alegre eu fico. Então, de repente eu tenho 50, eu estou alegre. Mas se tiver 100, eu vou estar mais alegre. Aumenta o dinheiro, aumenta a alegria. Quanto mais questões eu acerto, né, mais confiante eu fico. Se eu acerto 5 questões, estou confiante. 10, mais confiante. 100, muito mais confiante. Então, é uma coisa que é proporção à outra. Isso é proporcional. Entendeu? Então, se eu digo aí, ó, quanto mais decifrar a charada, mais forte ficará. Se você decifrar uma charada, você vai ficar forte. Se você decifrar 10 charadas, você vai ficar 10 vezes mais forte. Se você não decifrar charada nenhuma, você não vai ficar forte. Entendeu? É a proporção que. Entendeu o que significa? Então, a letra D de dado mesmo, tá? Isso é para não ficar mais com dúvida nisso daí, não. Tá bom? Entendi, mestre. Valeu. Show. Aí a gente agora entra para questões oficiais, hein? Agora vai começar, agora que vai apertar, agora você vai ver que vai ficar. Agora vai ficar bom. Vinte e seis. Preservando-se o paralelismo entre formas verbais e concordância da norma padrão da língua, aí você já vê que já no enunciado já mata, né? Isso já fica meio a proporção que, ó, quanto mais rebuscada for a pergunta, mais medo provoca no candidato. Isso é proporcional. Preservando-se o paralelismo, aí a pessoa fala, caraca, eu não sei o que é paralelismo. Formas verbais, ih, ferrou, né? Negativo. Isso é uma coisa simples. Você tem que ver aquela que está correta, de acordo com o padrão da norma padrão. Aí, gente, olha só. O bacana na prova, por exemplo, de oficial, é que eles misturam os assuntos, cara. Então, por eliminação, você até consegue resolver, né? É evidente. Por eliminação, você consegue resolver qualquer questão. Só que a diferença é qual? A diferença é que são assuntos variados. E aí você tem que ter um conhecimento maior. Não é? Aqui está falando de quê? Da concordância. Ó. Concordância. Tá? Então, tem que saber a questão de concordância. Qual que vocês acham que é? Ju, já chegou a alguma conclusão aí? Qual que seja? Vivi, me responde aí. Se você achar que, professor, eu fiz, marquei essa letra. Me fala. Estou te acompanhando para a gente ver como é que tá. Eu tô pensando ainda, mestre. Aí tu vê a diferença de oficial para soldado, né? Para sargento, ó. É uma questão mais elaborada ainda. Quer ser oficial? Então tem que... Caraca! A galera de sargento aí já é menos mal. Sabe que não vai cair difícil assim, não. Mas se você resolve essa questão, qualquer uma que cair de concordância, você mata.
Mestre, seria a letra D? Não, eu te perguntei. Eu acho que é D. Vamos lá? Ó, deixa eu colocar aqui um espaçozinho para a gente analisar ali embaixo para ficar mais fácil. Boca. Aqui tudo com calma. Né? Aqui a gente tem, ó, 90% desses homens é livre. Tá? Ora, gente, se eu tenho 90%, olha a concordância aí. Vou colocar 90% desses homens, se é 90%, é mais de um. E ainda, desses homens aqui, não deveria ser é livre. Deveria ser o quê? Então, eu já matei que essa não é. Menos de 100 deles são livres, certíssimo. Menos 100, 99, por exemplo, é menos de 100. Né? Deles, ó, plural também, são livres, certíssimos. Podem, maravilha, ir para onde queiram. Entendeu? Como é que é um detalhe? É aqui, ó, no queiram. Porque se é tudo plural, aqui não tem razão de ser singular. Beleza? Cada um desses homens são livres. Cada um, você concorda com o singular. Mas aí você tem o adjunto de nominal no plural, ó, desses homens, então você pode concordar com homens. Então os homens são livres. Os homens podem ir para onde quiserem. Olha que maravilha. Então tudo certinho, tudo plural. Ó. Aqui eles têm. Não, eles têm com acento. Ele tem sem acento, eles plural, né? Para diferenciar, eles têm. Então aqui não tem acento, está errado. Okay? Mais de um homem é livre. Aqui concorda com mais de um. Mais de um, fosse mais de dois, mais de três, seria são. Mais de um é. Certíssimo. Pode, singular, está concordando? Pode. Para onde queiram. Aqui não. Para onde queira, porque se é mais de um é singular. Pode, singular. Aqui não tem por que ser plural. Sério? Então aqui também está errado. A única opção certa é de dado. Alguns deles são, ou alguns são livres, podem, quiserem e têm. Parabéns aí, Vivian. Isso aí. Tá vendo a diferença? Né? Questãozinha boa, ó, são detalhes. Ó. Se não prestar atenção, a gente cai. Entendeu, Kelvin? Beleza? Entendi, mestre. Tem marcado D também. Show. Parabéns. Posso passar? Pode. A próxima. 7. Vai para outra folha. O amor na era digital. O amor no tempo das cartas era belo e romântico, com suas longas e dolorosas esperas e dúvidas, com cartas roubadas e indispensáveis em qualquer novela. Mas o WhatsApp, o Skype e o e-mail, além do telefone, tornaram viver um amor em algo muito diferente e muito melhor. Então, gente, de cara, a gente vai analisar aqui. A gente pode, geralmente, a gente lê o texto 2 vezes e tal. Eu vou ler uma vez aqui para adiantar, né? Então, quando diz assim, tornaram viver um amor, ó, um amor em algo muito diferente e muito melhor. O que tornou o amor muito melhor, segundo o autor? O WhatsApp, o Skype, o e-mail e o telefone, ou seja, as mídias. Né? O tópico frasal é o amor no tempo das cartas era belo e romântico. Entendeu? Então, aqui é a frase, é o tópico frasal. Ó. O amor no tempo das cartas era belo e romântico. Quando fala no tempo das cartas, está falando de quê? De tempo. Comparação, ó. Comparação entre o amor antigo, de antes, tempo das cartas é antigo, né? Que se mandava carta,
Está dizendo que era bela e romântica com suas longas e dolorosas esperas e dúvidas, com cartas roubadas, indispensáveis em qualquer novela. Né? Então, aqui, na verdade, acaba fazendo a comparação e dizendo que o amor digital ele é muito melhor do que o amor de antes. Vamos ver. E isso aí, gente, é a interpretação que a gente faz desse primeiro parágrafo. Acabou a distância e o tempo entre. Na verdade, o que os olhos veem, o coração sente. Falar vendo os olhos e as expressões do ser amado na tela é quase tão bom quanto ao vivo. Então, aqui está enaltecendo, se você tivesse aí, né, para escrever, ó, enaltecer, né, o amor digital. Uma das melhores novidades é a DR digital. Né? DR é o que mesmo? Discussão de relacionamento. Aí. Até inventaram uma sigla. Tá? Uma das melhores novidades é a discussão de relacionamento digital. Aí aqui vai dar as dicas, né? Como é que você faz para você utilizar, né, da DR digital. Você primeiramente tem que esfriar a cabeça. Você pode pensar bem no que te incomoda, né? Provoca dúvida ou faz sofrer. Tu escreve com cuidado, recebe as críticas ou as queixas, os medos, as dúvidas do outro com atenção, leia várias vezes. Responda pensando bem, revisando e equilibrando o que escreveu. Frequentemente é exagero, só manda no dia seguinte, depois de reler com cuidado o que disse, claro escrito. Então, aqui o que você tem? Ó? Recomendações. Tá? Recomendações ou normas. Para quê? Para você ter uma discussão de relacionamento digital. Então, aqui a qualidade está por quê? Porque vocês têm um fator importante aqui, ó. Você tem um fator tempo. Né? Você está escrevendo, você tem tempo de parar, de analisar, de refletir. Né? Então, aí são as regras. Tem que esfriar a cabeça, tem que pensar bem, tem que escrever com cuidado. Uniões são salvas e brigas feias de casal são evitadas pelo e-mail e pelo zap. Então, aqui está mostrando a qualidade do e-mail e a qualidade do zap, que ainda cria a garantia de promessas, acordos e desculpas por escritos, para serem lidos e relidos, eventualmente cobrados ou discutidos. É bem mais fácil admitir erros por escrito do que no calor de uma discussão, e muito mais eficiente. Né? Aí é o texto de Nelson Mota. Entre as vantagens do amor na era digital, o autor aponta. Vamos lá? Kelvin e Vivian, vocês que fizeram essa, qual que vocês chegaram a fazer? Essa? Mestre, eu fiz, mas eu fiquei meio confuso nesse jogo de palavra aí. Eu marquei aqui letra E. Qual? Letra E, mas fiquei meio confuso. Letra E? É. Vivian, marcou qual? Letra B? Vamos ver? Ali está. Entre as vantagens, está destacando aqui, são várias vantagens, por isso coloca entre as vantagens do amor na era digital, o autor aponta. Gente, quando é que aponta, a gente tem que pegar no texto. Tá? A maior proximidade entre casais e a possibilidade de evitar ou resolver conflitos mais ponderadamente por escrito. Isso é uma vantagem apontada pelo texto? Sim ou não? Né? A gente vai no texto para a gente ver. Ó, uniões são salvas e brigas feias de casal são evitadas por e-mail ou pelo zap. Né? Que ainda cria uma garantia de promessas, acordos e desculpas por escrito. Vê se isso não facilita, né, a resolução dos conflitos. Ó, resolver conflitos. Não é? Então, os casais eles podem evitar, sim, problemas, podem resolver conflitos mais ponderadamente. O que é ponderadamente? Ponderadamente é de uma forma mais calma. É o que o texto fala, né? Você vai escrever, você pensa, você esfria a cabeça, você pede desculpa. Entendeu? Então, a letra B, certíssimo.
Letra C. O caráter instantâneo da troca de mensagem favorecendo o improviso e a passionalidade na comunicação. Tá? O que vocês acham? O autor aqui, na letra B, ele marca isso. Tá? Na letra A, o fato de que os meios digitais fazem com que haja diferença entre o contato presencial e a discussão à distância. Aqui, não marca essa diferença. Tá? Que não haja diferença. Ora, o texto fala que não há diferença sempre há, né, gente? É evidente que há diferença entre o presencial e a distância, tá? Não é. O caráter instantâneo de troca de mensagem favorecendo o improviso, não está falando de improviso, está falando assim, leia devagar, leia, releia, não é? Analise. Então, não é uma coisa de improviso, é uma coisa que é pensada, tá? Então, aqui, isso não é uma vantagem apontada. De dado, a certeza de que o outro entenderá exatamente o que se pretende que ele entenda com a mensagem enviada. Não, esse exatamente aqui, ó, o texto não fala, isso é um exagero. É uma extrapolação, tá? Não é essa. A possibilidade de editar o texto enviado mesmo depois de recebido pelo outro. Não pode, cara. Depois que você recebe, como é que você vai editar? Não é verdade? Então, essa aqui também não é. Na verdade, é a letra B mesmo, tá bom? B de bola. Na letra D, a certeza de que o outro entenderá exatamente o que se pretende que ele diga? Não, isso daí não tem como, né? Exatamente não. Porque na comunicação, de uma forma geral, esse exatamente aí é mais complicado. Principalmente na discussão, enfim. Ok? 28. Assinar a alternativa cuja frase está escrita conforme a norma ortográfica padrão da língua. Vamos ver? Isso aqui a gente pode fazer junto. Fernando Pessoa faz uma biografia para cada um de seus heterônimos. De educação inglesa e origem portuguesa, Álvaro de Campos era um engenheiro. Dentre as personalidades literárias de Pessoa, Álvaro Campos foi o único que a obra teve diferentes fases poéticas, começando como influência. Cadê o acento? Influência. Teve acento. Então a letra B não é mais. Na segunda fase de sua poesia, Álvaro de Campos identifica-se com o futurismo. Nessa fase, o otimismo da civilização e o fascínio. Olha como é que está escrito fascínio. Como é que se escreve fascínio, gente? Ó, Fá. Então se escreve com S e com C. Aqui só tem C. Então a C, ortografia furada. D, um dos poemas mais célebre, ó, proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Então aqui já está furado. O Ode Triunfal, importante poema de Álvaro de Campos, foi recentemente censurado por uma editora que considerou-o, olha aqui, ó. Quem que considerou o impróprio? Não é? A editora. O que é um pronome relativo. Então, atrai o pronome oblíquo. Então, aqui, ó, tá errado. Não pode ser ênfase, tem que ser próclise. Tá bom? E nível aqui, ó, também tem acento. Então, letra E também furado. Qual seria a opção certa? Letra A. Ok? Tudo bem? Aí você vê, cara, ortografia que é uma bobeira, mas uma questão dessa é bacana. Não é uma questão boba, é uma questão que você tem que analisar, tem que olhar, tem que saber como é que se escreve e tal. Assim, marque a opção cuja palavra esteja errada. Aí você tem várias palavras lá para você marcar que ela está errada. Aqui não, aqui é dentro do contexto. Quando você vai escrever, às vezes aparece um erro desse, né? 9. Frase. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente em qual opção? Essa eu vou esperar vocês fazerem. Já fez vídeo? Eu acho que é a letra B.
bola? É. É. Vê? O pai referiu-se a uma, ó, a frase, aqui uma é o quê? Uma é artigo indefinido, uma preferência. Você teria crase, que, ó, quem se refere a. Esse a é uma preposição, beleza? Mas aí eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o a do outro lado, artigo, né? Só que o artigo que eu tenho, eu posso ter a, que é um artigo definido, beleza. Ali aparece o um, que é um artigo o quê? Indefinido. Então, já sei que não pode ter crase entre a mais um. Não tem como eu juntar a com um. Na verdade, crase é a mais a. A mais um não tem crase. Então, letra A, furada. C de casa, o filho volta-se. Há certas bombinhas. Aqui eu tenho um A singular e tenho certas bombinhas, plural. Então, já não teria. Já furada. Sem contar que certas é pronome definido. Também não tem crase diante do pronome definido. Dado, os foguetes semelhantes a artefatos. Semelhante a quê? Aqui eu tenho a preposição, mas a palavra artefatos, uma é masculina e outra está no plural. Não teria como ter crase. O homem começou a correr. Aqui é verbo. Diante de verbo você não tem crase. O pai não parece se opor a. Quem se opõe a. Mas a palavra conduta é feminino, a conduta. Então, junta um A com outro A, vai estar o A craseado, letra B de bola. Foi? Show, mestre. A frase em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Ó, outra de ortografia. Eu gostei dessas questões de ortografia. Amarela aqui. Vamos pegar a B. Para que um relacionamento seja duradouro, é importante expressar os sentimentos com franqueza. Franqueza com S, gente? Né? Aí eu tenho franco. Franco que é adjetivo. Não é isso? Aí o substantivo concreto, franco, perdão, franqueza. Vou colocar um N aqui. Franqueza. Então, o substantivo abstrato derivado de adjetivo é grafado com Z. Aqui está com S. Então, a letra B de bola está furada. E ainda que contestada vem de contestar, é com S, não com X. E tendência também tem o quê? Acento circunflexo, que é para ser terminado em ditongo. Dado, as dificuldades de comunicação sempre foram um empecilho, não é empecilho, é empecilho. Né? E residir também, ó, residem, é com S, não com Z. Então, essa aqui também está furada. Há uma série de agências de relacionamento que contribuem. Uma série de agências de relacionamento. Contribui é com I. Aí você tem, ó, contribuir. Deixa eu baixar aqui. Contribuir, gente, é assim. Termina em uir. É igual possuir. Contribuir, possuir.
né? Você grafa com o ir. Aí você vai ter o i. Contribui, possui, tá? Assessoria não é com C. Assessoria é com SSSS. Furado. Qual é a opção correta? Letra A. Alonga. Expectativa pela resposta à mensagem enviada ao ser amado pode gerar ansiedade e despertar ciúmes. Foi? Foi sim, mestre. Fez essa ou quer? Tranquilo essa? Podemos ir para a próxima? Tranquilo, mestre. Assinar a alternativa corretamente, escrita corretamente no que se refere à concordância da norma padrão da língua. Aqui, ó, também está falando de concordância. O que tornava a comunicação mais difícil entre os amantes, como a distância e o tempo entre as mensagens, acabou na era digital. Com a revolução tecnológica, surgiram muitas novidades. A DR digital a DR digital é uma das mais relevantes. Então, a letra B está furada. C. Em qualquer discussão acalorada entre quaisquer indivíduos, não apenas entre amantes, frequentemente ocorrem exageros. Né? Porque o sujeito é exagero. Exageros ocorrem. Ó. Seria assim, ó. Exageros ocorrem. Não é? Então, o verbo concorda com o sujeito. Então, conforme o verbo vem antes, aí confunde. A pessoa coloca, às vezes, ocorre exagero. Está errado. D. Admitir os erros em mensagens escritas são fáceis. Porque o que foi dito no calor da discussão pode ser relido depois de se acalmar os ânimos. Também a mesma coisa. Ó. Depois de ser, esse ser é a partícula apassivadora, depois de os ânimos serem acalmados. Então, acalmarem os ânimos. Aqui também está errado. Anota aí. Com registro por escrito de uma conversa, a cobrança das promessas, a cobrança pode e não podem. Então, tem a ver com concordância. Tá? Está errada a letra E. Qual é a única que está correta? Letra A. Ok? Sim, show. Tá? Show, mestre. Então, gente, o que acontece? Então é isso, tá? Eu não sei o que houve aí que o pessoal hoje... bastante gente deixou de assistir a aula, né? De repente pode ser questão do horário, né? Mas o que acontece? Lá no fórum, eu estava hoje lá de plantão, né? E aí o horário é até às 19, de 13 às 19, entendeu? Aí eu não poderia sair antes porque eu estava sozinho. Saísse antes não ia ficar ninguém lá, aí não ia poder. Aí eu tive que ficar até às 7. Aí eu pedi para mudar o horário para 7h30, né? Mas aí, ó, de 7h30 até 9h30. Pô, 2 horas de aula e tal. A gente até entende, né? De repente algum colega não pôde participar, mas tranquilo, vai ficar gravado aí, tá? O pessoal pode assistir depois, tirar as dúvidas. Agora, o que acontece? Eu queria saber de vocês aí, o Kelvin, Juliana, né? O Vivian. A gente pode continuar aí fazendo correção assim, colocando essas provas, colocando questões variadas, misturadas e tal, ou das questões mais fáceis, o que vocês acham? Dá para fazer? Ou... Ah, mas tá top, eu tô gostando. Tá dando pra fazer sim. Tranquilo, Kelvin? Tá dando para acompanhar direitinho? Por mim também tá top. Desse jeito que tá top. Tá, tranquilo. Então tá, então a gente vai fazer isso, né? Tudo bem que o simulado foi um pouco mais difícil, porque eu falei para vocês, eu trabalhei a questão, né? Essas questões que eu passei hoje, por exemplo, não. Do jeito que eu peguei da prova lá, eu coloquei para a gente analisar, tá? Mas é bom porque são questões variadas, né? Questões de outros concursos também. A gente vai pegando experiência, né?
aumentando aí nossa capacidade, entendeu? E é como se fosse assim, ó, no futebol, vamos colocar aí, você vai jogar contra um time, sei lá, vai jogar contra o River Plate, né? Ou contra o Boca Juniors da Argentina, entendeu? Você vai jogar contra, sei lá, a Roma. Vamos colocar time do primeiro escalão, não. Vamos colocar o time mais abaixo, entendeu? Porque aí você enfrentar um time lá de cima, um Bayern de Munique, aí vai tomar pau, né? É o nosso caso aí. Pô, tu pegar uma prova aí para promotor, para delegado, vai tomar pau, né? Mas, pô, pegando essas questõezinhas aí, cara, de oficial, questões, né, mesmo aí de outras forças auxiliares, eu acho que dá para a gente exercitar bastante, cara. Até mesmo porque questões de DAIA eu não tenho mais, cara. Se eu der, vai ser repetida, entendeu? Você fala, não, professor, dá a questão da DAIA, tranquilo. Eu vou pegar as folhas que eu já dei antes e vou dar a mesma folha, porque, caraca, eu esgotei. Não é só DAIA, não, cara. É a CAA, Escola Naval, Colégio Naval, SpaceX. Cara, esgotei os assuntos. Aí agora a gente, para estudar questões novas, eu vou ter que pegar em outras provas. Mas é o que a gente faz, a gente vai analisando, ver se é mais ou menos parecido, entendeu? Porque a turma você tem aluno de EA, mas tem aluno de SpaceX também, então, né? Então a gente também tem que procurar manter o nível, tá bom? Tudo bem? Juju, Kelvin, tudo bem? Vivian? Sim, Beleza, sim, mestre. mestre. Obrigado aí, tá? Obrigado aí pela atenção de vocês, tá bom? Nada, Beijo te aí. agradeço. Tá bom? E tamo junto. Se Deus quiser, a próxima aula vai ser melhor ainda, mais animada, mais gente, entendeu? Mais participação, e a gente vai levando. É isso aí. Demora muito, chega a hora da prova, a gente já estudou bastante aí, revisou bastante o conteúdo, né? Que bom. Tá ok? Show, show, mestre. Obrigado, viu? Boa noite. Fica com Deus. Beijão, querida. Valeu, mestre. Boa noite. Quero, tamo junto, tá? Vivian, beijo também. Ficam com Deus. Até a próxima. Até.